Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto. Hoy nosotros vamos a hablar sobre todas esas plantas con modificaciones basales, ya que serían estructuras de almacenamiento. Muchas veces nosotros nos confundimos, vemos en internet, hay un cormo, hay un bulbo, hay un cáudice, pero ¿qué son esas cosas? ¿Qué es una papa y qué es un cormo? Hoy nosotros vamos a hablar sobre eso y por qué existen esas modificaciones y cómo nosotros tenemos que tratar cada una de esas plantas. Quédense acá a mais um episódio comigo, Samantha Klein, em Mi Jardim no Deserto. Então, hola gente, bem-vindos a mais um episódio acá em Mi Jardim no Deserto. Hoje um pouquinho mais científico, visto que vamos ver algumas diferenciações e nomes corretos para os bulbitos que nós vemos abaixo da terra. É muito interessante nós sabermos as diferenciações de eles, porque assim nós vamos saber como tratá-los de la melhor forma, como nós podemos dividi-los e também as adaptações que essas plantas vão ter para diferentes condições climáticas. Muitas vezes nós pensamos que perdemos uma planta só para saber em la próxima primavera que elas estão mais felizes que nunca. Então, hoje o tema serão estruturas de reserva ou estruturas de almacenamento, principalmente os subterrâneos que nós vamos falar nesse vídeo. Bem, essa é uma característica evolutiva que deu uma carta em la manga para nossas plantas, para que elas sobrevivam diferentes condições que a maioria das outras plantas não conseguem sobreviver, como por exemplo o extremo frio no inverno, tiempos de sequía y mucho calor, lo que hace con que la mayoría de las plantas se deshidraten. También condiciones adversas en las cuales la planta no consigue hacer fotosíntesis y es necesario entonces tener un almacenaje de energía para sobrevivir en esas etapas, bien como condiciones de fuego, como nosotros vemos en diferentes desiertos y zonas más secas como Australia y el centro oeste de Brasil. Então, sabendo de onde se originam essas plantas e que características de reserva elas têm, nós vamos saber que condições adversas elas vão conseguir suportar. E essas plantas, então, vão ser principalmente bienales e a maioria delas plantas perenes. Por quê? Porque essas plantas, então, nos primeiros anos não vão querer reproduzir-se e se tentar armazenar o máximo possível de energia nessas estruturas para que assim elas consigam quedar muito fortes e depois criar muito mais prole, bem como sobreviver outras condições que podem estar por vir. Então, essas serão estruturas de independização da planta hacia el medio ambiente, ou seja, que em condições desfavoráveis, essas estruturas vão ser essenciais para a sobrevivência. Seria como nós ter um bunker e ter aí todas as latas de comidas para que nós sobrevivamos por um ano se há um desastre nuclear. Bem, essas plantas estão assim de equipadas para o pior. Pero essas condições necessitam ser mais ou menos sazonais, rítmicas e predecibles, visto que se ela tem um estresse muito fora de época, ela pode estar em uma época de desenvolvimento que não vai ser possível que ela utilize essa almacenagem, visto que ela aún está estocando energia. Ou seja, que nós temos que ter algum patrão, principalmente, como por exemplo a sazonalidade de verano e inverno. Obviamente, em algumas condições, elas vão ter energia suficiente se nós temos algum evento particular. Tá? E também, como nós já discutimos em alguns outros vídeos, essas estruturas também vão servir para almacenar água, ou seja que muitas delas suculentas, además de ter hojas modificadas para conseguir ter mais líquido, elas também podem ter essas estruturas subterrâneas ou em los tallos para almacená-la. E já falando de isso, muitas vezes essas plantas que têm essas adaptações também vão ter outras características de supervivência, como por exemplo hojas mais coriáceas ou mais resinosas para evitar a dissecação e desidratação,
ou também copas que aguentem um pouco mais de neve e que não colapsem então durante essas temporadas mais frias, ou também estruturas de pelo ou algumas outras cortezas mais gruesas para aguentar o fogo. Ou seja, que há um complexo de adaptações que nós vamos ter nessas plantas. E mais um ponto que nós não temos tanto acá em Sudamérica, em realidade sim temos, pero em América do Norte e África nós também vamos a ter esses herbívoros de grande tamanho, que podem então alimentar-se dessas plantas da parte aérea e aún assim elas vão sobreviver porque essas estruturas adaptadas estão bajo o suelo. Obviamente aqui nós também temos os carpinchos, as capivaras, coipos que também vão se alimentar dessas plantas, alguns ciervos também, ou seja que nós temos várias gramíneas e outras plantas também com essas adaptações à herbivoria. E é muito importante então que nós sepamos disso, porque assim nós não vamos dar mais por muerta essas plantas que podem desaparecer, pero aún assim volver, ok? Bien, vamos a empezar hablando entonces de los tallos subterráneos modificados. Y obviamente el primero que nosotros tenemos que hablar serían los bulbos, que en realidad da el nombre para casi todo. O nosotros chamamos de bulbo o nosotros chamamos de papas. Pero vamos a ver que ni siempre es así. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver cómo que é um bulbo? Bien, el bulbo, a maior característica de diferenciação que nós vamos a ter em eles é que eles são compostos então por um tallo principal, que seria em realidade el brote bem al medio, lo qual vai estar conectado em essa auréola de raízes que vai sair por abaixo de ele. Pero alrededor, que é interessante, nós vamos a ter então uma grande quantidade de hojas modificadas alrededor, que vão a ser a proteção desse brote, bem como vai almacenar tanto açúcares como el agua para o desenvolvimento dele. Ou seja que, aunque em uma época de sequia, onde não há muita água, esse brote aún vai continuar vivo, porque ele vai conseguir sacar todo o que necessita dessas hojas modificadas. E se nós abrimos um desses, vamos ver se vou chorar, não? Abrimos um desses bulbos, nós vamos a ver que ele é composto então de diferentes capas, que seriam essas hojas gruesas, carnosas, alrededor então do brote principal. E obviamente o maior que nós sempre agarramos, o exemplo seriam as cebollas, pero nós vamos a ter em várias outras plantas esses bulbos também, como por exemplo o maior bulbo que existe, que seriam os crinons, que podem chegar a um tamanho massivo, e também vai ser então desarrollado em essas capas de hojas que nós já podemos perceber acá. E também por afuera nós vemos que ele está composto por diferentes hojas. E que seria importante de saber desses bulbos? Por exemplo, esse eu tentei sacar da terra e com o asadón eu lo cortei um pouquinho acá e vocês podem ver que ele se dañou um pouco. Eu vou a perder esse bulbo por causa disso? Não, porque se eu miro, eu só ataquei, eu só rompi um pouco das hojas carnosas e não cheguei até o brote principal. Ou seja que os bulbos, aunque eles estejam dañados, a maioria das vezes eles vão conseguir resistir e vão a brotar. Solamente se nós dañamos o disco de las raízes, por onde saem as raízes, e a yema, o brote principal no meio, que nós vamos a perder esse bulbo. Ou seja que bulbos dañados, não há problema, eles vão conseguir desenvolver-se. E outros exemplos de bulbos que nós temos em nossos jardines são os amarillos e também os alliums. Todos eles são compostos dessas hojas carnosas. Agora, outras cositas que nós chamamos muitas vezes de bulbo, pero não lo são os cormos, que vão a ser plantas como por exemplo a crocosmia, os gladiolos, os crocus, fresias, íxias e também as comestíveis como por exemplo el taro. Elas são hechas principalmente então de um engrossamento del tallo. Nós vamos a ter um disco de raízes
abaixo, pero ele vai estar conectado com toda essa estrutura. E o tallo, quando sair de acá, ele vai partir não somente do centro, pero vai estar conectado em todo ele. E se nós abrimos por la mitad, vou sacrificar um gladiolo acá, nós vamos a ver que eles não têm essas hojas modificadas e é uma estrutura sólida. E muitas vezes eles têm essa estrutura um pouquinho mais achatada ou globosa. Pero, aunque ele não seja composto por hojas, igualmente os bulbos, eles podem ter algumas pequenas escamas alrededor, como nós podemos ver em la crocosmia acá. Pero são muito delgadas, parecidas como papel e não vão ter uma função de almacenar ni energia ni água em ele. É solamente para um pouco de proteção. E abaixo nós vamos poder ver que o cormo é sólido. Os cormos tendem a ser plantas que são muito resistentes à la sequia e a temperaturas muito baixas, visto que o contenido de água em ele é um pouco mais baixo, ele não tende a expandir-se quando as temperaturas já começam a quedar em ponto de congelamento. Además, por ter bastante almidão, eles podem quedar hasta anos fora da terra sem sofrer nenhuma consequência. De verdade, são plantas muito resistentes que super recomendo em todos os jardins. É quase impossível, depois de plantado, perder um cormo. Bem, e agora vamos a outra classe de estrutura de almacenamento que eu não tenho muito aqui no jardim, visto que eles costumam estar um pouco arriba da terra e muitas vezes não aguentam tanto as temperaturas baixas. E eu estou falando de los caudices, que seriam engrossamentos da parte basal del tallo, fazendo com que nós tenhamos praticamente uma barriga abaixo da planta. Como nós podemos ver, por exemplo, em algumas jatrópolis, en la pata de elefante, en los paquipodiums e en las rosas del desierto. Como essas estruturas estão um pouco arriba da terra, elas tendem a congelar-se mais fácil devido a las grandes quantidades de águas reservadas aí. Pero a maioria de ellas são plantas que aguentam muito tempo sem el riego, visto que elas conseguem almacenar grandes quantidades desse líquido dentro de seu tallo, fazendo com que sejam plantas mais conhecidas por regiões mais secas de savana ou também plantas de coleção que necessitam muito pouco riego. Esse é um término que nós não escutamos muito, caudice, pero é muito interessante saber que essa também é uma evolução e uma adaptação a essa falta de água. E aunque essas plantas não desapareçam completo nesses tempos de sequia, elas sim podem perder todas as hojas com facilidade nesse tempo mais seco. E isso é devido que através das hojas é que as plantas vão fazer sua respiração e vão liberar água quando está fazendo a fotossíntese. Sacando essas estruturas da planta, ela vai reduzir drasticamente a água utilizada. Então, com essas reservas de açúcares que elas vão ter em la base da planta, elas vão cortar a necessidade de perder água e vão conseguir então quedar em um estado letárgico nesse tempo de mais difícil sobrevivência. Bem, creio que um dos términos que vocês deveriam estar bem familiarizados já, porque é algo um pouco mais distinto que nós vemos cotidianamente, seriam os rizomas, que seriam então tallos subterrâneos de nossas plantas que fazem com que elas consigam dispersar-se horizontalmente, expandindo a planta, buscando mais recursos e também aumentando seu tamanho. E alguns exemplos clássicos seriam plantas como, por exemplo, o açafrão de la tierra, o jengibre e grande parte de nossas gramíneas, las quais vão expandindo-se lateralmente, e também o bambu. Pero um erro muito comum que nós sempre vemos é chamar essas estruturas aéreas de tallo, porque realmente eles são nada mais que hojas, igual nossas bananas. O tallo dessas plantas vai estar solamente por abaixo da terra. Ou seja que a próxima vez que vocês veem um banano, um bambu ou um açafrão, um jengibre, não digam que vão a podar os tallos, e sim as hojas dessas plantas.
E algo muito especial de elas é que isso vai garantizar uma fácil reprodução assexuada. Solamente quebrando uma parte de esses rizomas, nós já conseguimos fazer uma nova planta, visto que esses rizomas, esses talhos subterrâneos, sempre vão ter abundantes yemas que vão conseguir criar novas partes aéreas, sendo então de fácil reprodução. E isso também é uma adaptação à herbivoria, como por exemplo, quando temos búfalo alimentando-se na água de algum pastizal, muitas vezes ele vai tentar arrancar essas hojas para comer e vai arrancar trocito desse rizoma junto. Se esse rizoma flutua por el água ou esse búfalo continua comendo, deslocando-se a algum outro lugar, esse rizoma pode cair em outro espaço e assim colonizar uma nova área. Ou seja, que plantas rizomatosas nós temos que cuidar muito em nosso jardim, visto que elas podem ser bastante invasivas. E mais uma planta muito comum em nossos jardines que se desenvolve através de rizomas seriam as íris germânicas, que também solamente quebrando trocito de ella, nós já podemos ter novas plantas. Bem, agora vamos para as duas últimas modificações de reserva que nós temos em nossas plantas subterrâneas. A penúltima seria então os tubérculos, que nós chamamos uma grande quantidade de coisas de papas. E dentre elas, obviamente, está nossa papa, pero também está nossa oca, nosso ñam, tupinambó e também algumas ornamentales como os ciclames, las siningias e também os caladiums. Essas estruturas em realidade são talhos subterrâneos de reserva e nós vamos poder identificá-las primeiro porque eles não vão ter essas hojas em capas, pero lo mais interessante seriam os ojos, que são as yemas, de las quais vão sair novos brotamentos em la época correta, fazendo com que essas plantas consigam expandir-se, criar hojas, fazer fotossíntese e almacenar mais carboidratos dentro de esses tubérculos. Essa é uma das grandes fontes de alimentação da humanidade e nós devemos muito a elas, visto que elas têm grande quantidade de energia armazenada em elas e também conseguem sobreviver muitas vezes, a maioria de elas, a temperaturas muito baixas, visto que a grande quantidade de açúcares dentro de elas faz com que elas não se expandam tanto quando hace frio depois do congelamento. Ou seja, que uma grande forma de estocar essas plantas é deixando-las abaixo da terra quando o suelo está congelado, fazendo com que assim elas se mantenham muito bem para a próxima temporada. Pero lo que nosotros nos confundimos bastante são as raízes tuberosas, que seria a única estrutura que eu he hablado hoje que não vai ser então derivada del tallo e sim de las raízes. O nome também confunde, visto que um é tubérculo, os tallos e raízes tuberosas vão ser então originadas obviamente de las raízes. E aí entra de los que nós chamamos bastante de tubérculo, que seria o camote, pero nós vamos a ter várias outras plantas nesse estilo, como por exemplo las astromérias, las dalias e também la yuca. Ao contrário de uma papa, que se nós agarramos uma papita dessas e plantamos no suelo através de las yemas, elas vão conseguir originar outra planta. Se nós sacamos uma papa de dália, ela não vai conseguir reproduzir-se e vai acabar morrendo. Las raízes tuberosas, nós sempre vamos a ter que ter troço del tallo para conseguir fazer a reprodução. Ou seja, que acá está uma dália que nós vamos poder plantar e criar uma nova planta. Pero miren de cerca. Lo que nós vamos a ter então é uma raiz tuberosa, troço del tallo e uma parte de acá, que seria então o tallo propriamente dito, que vão ter yemas que vão originar uma nova planta. Ou seja que as protuberâncias, as papitas, não vão ter nenhuma yema, e sim o troço del tallo conectado a ella.
Já em diferença um tubérculo, nós vamos a ter pequenos ojos que vão a sair dessas zonas que podem estar um pouquinho mais hondas ao início da temporada, pero depois vão a criar brotes verdes que vão originar uma planta nova. Ou seja, que aunque parezca uma diferença técnica, vai ser muito importante para que nós sepamos como dividir essas plantas. Papas, tubérculos vão criar então novas plantas através de cada uma dessas pelotitas e as raízes tuberosas nós sempre vamos a ter que ter uma parte do tallo com yemas conectado a ella. Se nós sacamos esse trocito de astromeria acá, nós vamos ver novamente a mesma coisa. Acá, então, nós temos as papitas, que seriam as raízes tuberosas, raízes saliendo tanto de essas raízes tuberosas, bem como de la parte mais apical, la parte del tallo de la planta, e os brotes vão salir solamente de la parte del tallo. De las raízes nunca habrá brotação. Por isso que também, se nós compramos uma yuca no mercado, nós podemos tentar plantar essa yuca comestível, pero ela nunca vai brotar. A forma correta de reproduzir essas plantas é através, então, de uma parte do tallo de ella, que não é comestível em esse caso. Também nós temos outros tipos de raízes de almacenamento, como por exemplo o nabo, o rabanito e a zanahoria. E todas elas vão ter uma característica fundamental para saber que são raízes tuberosas. Elas não têm nem yemas, nem escamas, nem hojas, solamente raízes modificadas e raicillas, ou seja que elas não vão originar uma nova planta. Bem, com essa pequena explicação, já não sei se vocês vão recordar todos os nomes e vão utilizar corretamente a partir de agora. Eu confesso que muitas vezes eu também digo uma papita, um bulbito, quando estou falando de um cormo ou uma raiz tuberosa. Pero é importante que nós sepamos a diferença dessas plantas para saber como corretamente proceder dividindo-las e cuidando-las em nosso jardim. Isso é interessante da biologia, quando aplicada. Muitas vezes nós não vamos acordar de los nomes científicos de las plantas, pero se nós sabemos as implicações dessas modificações e também de las diferenças de espécies, de gêneros, nós vamos a saber muito melhor como mantê-las em nosso jardim. Bem, espero que vocês não se tenham aburrido nesse vídeo e que hayan aprendido um pouquinho mais de biologia e também de plantitas comigo. Les espero em uma próxima. Tchau!